Oi, povo lindo, como é que vocês estão? Bom dia, cravos do dia, boa tarde, flores da tarde. Quem está me assistindo por aí, vamos lá, se organizando para a gente começar a nossa aula de geografia, tá certo? Pega aí teu livrinho, abre lá na página 12, vamos lá, fazendo nossa leitura e acompanhando aí para entender bem, falando sobre crescimento populacional. O que é isso? Crescimento do Brasil, né, em relação à população. Em 1990, 1900, né, como tem no texto aí, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes, tá certo? Já em 2015, a sua população é aproximadamente 250 milhões de habitantes. Vários fatores influenciaram para que isso acontecesse, ou seja, a taxa de natalidade, ou seja, o crescimento natural vegetativo e também os movimentos migratórios. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá bom? A taxa de natalidade indica o número de seres vivos que nascem no grupos de 1000%, tá certo? No país, aí vai fazendo essa contabilidade. E a taxa de mortalidade indica os números de mortes para cada grupo de 1000 habitantes. O saldo de migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes ou emigrantes, ou seja, a quantidade de pessoas que está saindo, que está entrando no país para morar aqui. Aí aqui a gente tem o quê? A gente tem um gráfico que é para a gente aprender a ler os gráficos, ele está bem bonitinho ilustrado. E nesse gráfico aí ele está mostrando a taxa de natalidade e taxa de mortalidade, que não tem dificuldade nenhuma. É só você estar dando uma olhada, você vê aí, ó, quantidade de taxa desde 1900 até 2015. Aí tem a letra A, letra B e letra C para você responder. Já vai respondendo aí, tá? Tarefinha de casa. Nas mudanças do crescimento da população, na página 13, vamos lá para a página 13, aí tem assim, a partir da década de 60, né, de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Por quê? Quais fatores que influenciaram isso? A queda dessa diminuição acentuada da taxa de natalidade, ou seja, de nascimento de pessoas dentro do país, foi observada dos anos de 1965 até 2015, como tem aí nesse outro gráfico, certo? Da atividade 5 da página anterior. Então, olha só, nesse gráfico a gente vai notando aí. Por que isso, gente? Por que aconteceu essa taxa aí de natalidade foi diminuindo? As pessoas não queriam ter filhos, simplesmente não. Tudo tem um porquê. Essa queda de taxa de natalidade, ela pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade do Brasil, ou seja, as mulheres começaram a ter menos filhos. E quais os fatores que levaram a isso? Um dos fatores que a gente pode observar só para a gente voltar um pouquinho, indica que o número médio de filhos por mulheres, antigamente, né, em 1960, era 6 filhos por mulheres. Olha só, era uma quantidade bem boa. Se você for olhar, na época da avó, na época da bisavó, eram bem mais, né? Na época da minha avó mesmo, minha avó teve 18 filhos. Mas olha só que nem todos ficaram vivos, né? Então tinha aquela coisa de nascer e você não tinha condições de criar direito. Aí, onde come um, come dois. E não é bem assim, né? A gente sabe que as mães também estão aí assistindo, o responsável sabe que tem toda uma dinâmica para você criar um filho, para poder sustentar tanto o financeiro como psicológico, ajuda a estar aí, principalmente agora, né? Ajudando nas aulas. Então tem tudo isso. Então essa redução se deu por quê? Relacionada a diversos fatores, como escolaridade. A mulher começou a estudar mais, começou a perceber que tinha métodos para evitar, né, que não tivessem mais filhos, tantos filhos. A participação da mulher no mercado de trabalho, então a mulher começou a trabalhar, ela não tinha condição de ter 6, 7 filhos como antigamente. Então ela começou a trabalhar, então ela diminuiu a quantidade de filhos. Planejamento familiar, que permite que os casais decidam quantos filhos querem ter com base na condição de vida que poderão oferecer, justamente o que eu tinha falado. Então, planejamento. Antigamente não se tinha um planejamento. Ah, não, vamos ter um filho hoje, amanhã e depois vai tendo.
Mas depois, não, os casais começaram a casar, não, eu acho que a gente só vai querer ter 2 filhos, é o suficiente e tal. Então, as pessoas começaram a se planejar. A mulher também começou a trabalhar. A mulher começou a entender mais. Então, não, hoje eu só quero ter 4. Hoje eu quero só 3, só quero ter 2. Tem mulher que só tem 1. Então, tem todo um planejamento familiar em cima disso. Por isso que a diminuição de taxa de fecundidade, que se chama, que é a quantidade de filhos. Então, quando a gente olhar no mapa, 2015, a mulher está tendo 2 filhos, né? O casal, somente 2 filhos. Quando em 1960 eram 6 filhos. Olha a diferença, a gente vê aí no gráfico. E aí tem umas perguntinhas para você responder a questão 6 e a questão 7, tá bom? Vai lá na questão 6 e questão 7 e responde. Pulando a página, aí temos aí mulheres chefes de família. Como a gente falou, é uma sequência. Muitas coisas mudaram, porém, às vezes aconteceram o quê? As mulheres começaram a trabalhar, aconteceram separações, aconteceram às vezes o marido falecer. Então, a mulher se tornou chefe de família. Então, muita coisa mudou. N fatores chegaram a isso. Mulheres chefes de família, de acordo com o IBGE em 2005, cerca de 52% da população brasileira era composta por mulheres. Como é isso, professora? Vocês não viram aí? Agora, vamos tirar o nosso exemplo agora dessa pandemia. Então, teve um recurso que o governo permitiu para as pessoas receberem dinheiro, porque estava tendo essa dificuldade de trabalhar. Mas a mulher que era chefe de família, não tinha o marido em casa para sustentar, para ajudar na renda, ela recebia um pouco mais, porque ela estava sendo responsável por tudo. E isso é a mulher que é chefe de família, certo? Então, o gráfico aqui está mostrando como aumentou, certo? Em 2015, 52% das mulheres são chefes de família. 2015, imagina agora, né? Que a gente está em 2020, né? 5 anos passaram. E os homens, 48%. Então, a quantidade de mulheres como chefe de família está bem maior do que os homens, certo? Agora, mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas. Então, olha só, elas trabalham fora, quase que não saem domésticas, mas ainda assim elas têm que fazer atividade no lar, certo? Porque nem sempre tem um filho que está maior para ajudar, ela não vai conseguir pagar alguém para ajudar a fazer as atividades. Então, assim mesmo, ela tem que se redobrar. Diferente do homem que muitas vezes trabalha, chega em casa, vai descansar. E a mulher, além de fazer o seu trabalho fora, ainda tem que fazer os trabalhos em casa. É isso que o livro está falando. Então, ela tem que cuidar da higiene, da organização da moradia, da alimentação, pelo cuidado dos filhos, principalmente, né? Muitas mulheres passam a ser também os principais responsáveis pelo sustento financeiro, como a gente viu aí. No ano 2000, por exemplo, de cada 100 familiares, 22 tinha mulher como principal responsável pela renda familiar. Já em 2015, esse número aumentou para 41 familiares. Então, muito grande. No outro gráfico aqui, nesse gráficozinho aqui, o verde e rosa, a gente observa o quê? Observamos o Brasil, proporção de familiares sustentada por homens e mulheres. Olha só, vamos ler aí o gráfico. No gráfico, ele mostra que em 2000 era 78% sustentado por homens e 22% por mulheres. Já em 2015, né, teve em 2005, 2010, 2015, 59% sustentado por homens e 41% sustentado por mulheres. Então, é uma disparidade muito grande. Tem umas questões para responder nessa questão aí da página 14, a oitava e a oitava e a nona, e vocês vão responder bem legal. E vamos para a página 15, o envelhecimento da população. Olha só como a gente falou, a gente começou pelo crescimento da população brasileira, depois as mudanças do crescimento, não foi só retificando, depois as mulheres como chefe de família e viemos para o envelhecimento da população brasileira. A população envelheceu, sim, claro, mas nasce gente, professora, nasce, mas olha a sequência que a gente disse, nascia muito mais gente, só que agora as famílias se planejando, a quantidade de nascimento de filhos diminuiu
e as pessoas foram envelhecendo, né? O Brasil tinha o costume de dizer que o Brasil era um país de jovens. Hoje, o Brasil está aumentando a quantidade de país de pessoas mais idosas, pessoas velhas, porque elas vão envelhecendo e poucas pessoas vão nascendo. Para lá ler um pouquinho sobre isso, a população de um país ela pode ser dividida em três fases etárias: jovens, adultos e idosos, certo? Os jovens são pessoas de até 19 anos, então vocês não estão incluídos nessa divisão da população, certo? Os adultos são pessoas de 20 a 59 e os idosos de pessoas de 60 anos em diante, certo? Porque vocês são inclusos na primeira infância, segunda infância, terceira infância e adolescentes, tá bom? Vocês já estão nessa fase aí da terceira infância e adolescente. Jovem já é com 19 anos. Observe o esquema abaixo, como a população brasileira se distribui nas três fases etárias de 91 a 2015. Professora, mas isso quer dizer então que eu não conto como pessoa, eu não moro no Brasil, conta, mas a gente está falando em relação a envelhecimento da população. A gente está falando em relação a até contribuição financeira, imposto de renda, pessoas que se aposentam. Então, a criança ela não está trabalhando. Então, por isso que a população ela é contada a partir dessa faixa etária dos jovens, tá certo? De 1991 eram 7% de idosos. Aí quando a gente vê aí já são em 2015 14% de idosos. Tá aqui, ó. Vamos lá acompanhando, certo? Verde, azul, laranja, tá bom? Já os adultos era 48% e 91 e 2015 56%. Os jovens era 45% e agora em 2015 30%. Então você pode observar que a quantidade de idosos aumentou e de jovens diminuiu, ok? Vamos lá, observando o gráfico embaixo, tem vários gráficos para a gente se situar e observar melhor essas situações. Você deveria ter percebido que em 2015 de 91 a 2015, a quantidade de jovens diminuiu, os adultos aumentou, como eu citei, né? Indicando a população brasileira está envelhecendo. Isso vem ocorrendo porque o número de nascimento diminuiu e a esperança de vida aumentou. A professora quer dizer então que vai acabar tudo, as pessoas vão morrer? Não, não deixa de ter pessoas mais novas, só diminuiu a quantidade de pessoas. Porém, teve uma coisa boa, a quantidade de esperança de vida das pessoas aumentou. O que é isso, professora? Esperança de vida quando expectativa de vida. Por exemplo, antigamente as pessoas morriam, a maioria das pessoas morriam aos 52 anos. Mas é muito novo, pois é. Mas agora, 2015, a gente viu que as pessoas já morrem aos 75. Mas isso é a expectativa de 2015. 2020, então, aumentou de 80 ou mais. Porque as pessoas estão se cuidando mais, estão se exercitando. Não é como antigamente, certo? Tem mais recurso tecnológico, a medicina tem aumentado, a gente vê por essa doença que já estão se descobrindo vacinas. Então tem todos esses aparatos, influências para que o ser humano tenha uma expectativa de vida melhor. Em contrapartida, tem muitos jovens que vão na contramão da sociedade, vão começando a utilizar drogas lícitas mais cedo, como o álcool, ficam meio assim atordoados quando estão com moto, querem correr muito, então tem muitos acidentes automobilísticos, mas não é essa a questão agora, é só para a gente se situar que as pessoas estão, no geral, a estatística mostra que está tendo mais tempo de vida, certo? Então, observando o gráfico, a gente vê que a esperança de vida aumentou, certo? Que era de 52 anos a 75 anos, ok? Pulando, aí tem outro gráficozinho aí embaixo também falando sobre isso. A gente vai para esse texto que eu creio que quando eu dei aula, eu dei uma pulada nesses crescimentos populacionais, expectativa de vida, mulheres como chefe de família, e pulei para os direitos da mulher. Por quê? Porque estava chegando, dia 8 de março, que é Dia da Mulher, e eu gostaria muito de trabalhar essa página, que foi a página 16 e a página 17.
Por isso que tem algumas pessoas que eu creio que já tenham respondido essa questão aí. Mas não custa nada a gente revisá-la. E quem não fez ou quem não estava no dia vai responder, certo? Aí, então vamos lá. Nessa página, eu gostaria que você lesse a página 16. Para ler e escrever melhor é o texto que você vai ler e mostrar a sequência dos fatos ao longo do tempo sobre a história do direito das mulheres no Brasil. Os direitos da mulher do Brasil, nem sempre as mulheres tiveram os mesmos direitos que os homens. Durante muito tempo, elas não poderiam fazer as mesmas coisas que era permitido aos homens. Sair na rua sozinha, estudar, votar, trabalhar, nem pensar. Tudo isso, professora, não era permitido. Eu, por exemplo, não podia, se fosse naquela época, não podia estar dando aula a vocês hoje, só se fosse um homem, certo? Então, o que é que aconteceu? Em 1879, as mulheres não podiam frequentar ensino superior, estudar, fazer faculdade, jamais. Estudar em universidade, elas sofriam muito preconceito por parte dos colegas, professores e familiares. Mulher para sair para estudar para quê? Então tem que só casar e cuidar das coisas de casa. Não que cuidar das coisas de casa não seja uma coisa boa, é bom. Porém, achava que só era para isso que a mulher era feita. Foi na década de 1930 que as mulheres passaram a ter o direito de votar. Votar não quer dizer que ela podia ser candidata, só votar. Mas isso era uma conquista, sim, com certeza, porque só o homem podia votar. Então, a Constituição Federal, que está aí no glossário, o que é a Constituição, vocês estão lendo aí, é um documento que reúne um conjunto de leis que regula o funcionamento de um país, que define o direito e os deveres dos cidadãos. Então, é um conjunto de normas. Então, a Constituição do Brasil passou o quê? Passou a estabelecer homens e mulheres que têm os mesmos direitos, né? Já foi um avanço. Então, na teoria foi bom, mas na prática muita coisa ainda teve que acontecer. Na verdade, na prática ainda muita coisa tem que melhorar, mas a gente avançou muito, muita coisa melhorou, certo? Então, a Constituição brasileira disse, olha, todo mundo é igual, tanto homem como mulher tem direitos. Então, a mulher começou a ter direito a votar. Então, em 2006, foi promulgada o quê? A Lei Maria da Penha. O que é isso? Eu sei que muitos já escutaram, que é o direito à mulher a coibir a violência doméstica, né? Não é mulher, né? É como a gente vê por aí. É minha mulher, se não é minha, não é de mais ninguém. Então eu vou lá, eu bato, eu vou bater, eu vou, né? Vou espancar. Jamais, certo? O homem pode não e deve ser preso por causa disso. Então, por isso existiu a Lei Maria da Penha, que foi justamente uma mulher, que depois vocês podem pesquisar um pouco sobre ela, que ela quase que morre na mão do seu esposo, né? E aí teve essa lei em homenagem a ela, uma guerreira, uma lutadora. Então, atualmente as mulheres trabalham com mais diversidade de funções, ela ocupa cargos públicos, de chefia, pode estudar e votar, certo? Mas as mulheres ainda sofrem discriminação, o que pode ser visto em diferentes salários de homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos na violência que muitas sofrem todos os dias. Então, muitos acontece. Ainda, professor, acontece. Muitos cargos, às vezes a mulher reporta, o homem também, o homem recebe mais, fazendo a mesma função. Infelizmente, isso acontece muito. E é por aí esse texto, tá, gente? Quero que vocês leiam, quero que vocês respondam. Tem umas respostas aí para vocês fazerem. O que não der espaço aqui, vocês respondem no caderno, tá? Tem a página 16 e a página 17. Eu vou ficar por aqui para não ficar com mais cansativo para vocês, certo? E eu espero que vocês refaçam essa leitura e que respondam bem legal, porque na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, até a próxima aula.